Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um noticiário para a gente expor as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Entre os assuntos que iremos abordar, a gente vai falar muito aqui hoje sobre o mercado da bola, porque a gente teve várias atualizações sobre possibilidade de reforços aí para a próxima janela. Inclusive, aí o atacante do Galo pode pintar no Vasco da Gama, isto mesmo. A gente vai falar também dos dois reforços que foram apresentados hoje e, evidentemente, que a gente vai abordar o jogo entre Vasco da Gama e Bahia. E vamos começar aí por esse assunto. Vasco da Gama e Bahia se enfrentam segunda-feira às 20 horas em São Januário. E esse jogo promete, porque vai ser diferente do jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras e Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Como assim, Laureano? O Atlético e o Palmeiras são equipes que deixam jogar, ataca e dá brecha. O Bahia vem de duas derrotas consecutivas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia vai vir fechadinho para essa partida. O Vasco que pode mudar a equipe. O Rodrigo tem treinado aí no time reserva e disputando a posição ali de titular está efetivamente o Carabajal e também o nosso Marlon Gomes, certo? Sendo assim, o Andrei iria atuar de primeiro volante. Foi o que eu falei no vídeo de mais cedo. Essa condição, colocando o Andrei de primeiro volante, não deu certo. Se eu fosse o Barbieri, não mexeria na estrutura da equipe agora. Se fosse para mexer, por que não colocar o Andrei no banco? O Andrei que nos próximos dias estará servindo aí a seleção sub-20, junto com o Marlon Gomes e também, possivelmente, com o Egnaldo. Bem, meus amigos, o seguinte, hoje a gente teve dois jogadores sendo apresentados no Vasco da Gama. Carabajal, que veio junto ao Santos, o Vasco desembolsou R$ 500 mil, um jogador que aqui no Brasil só foi promessa, não se adaptou ao Santos, né? O pessoal que defendeu a contratação do Carabajal alega aí que o momento político no Santos é muito ruim e o time não ajuda muito também. Mas o seguinte, é um jogador que é promissor, pois atuou muito bem lá na Argentina, no Godoy Cruz. E o Matheus Carvalho, né, o Cocão, chegou também uma negociação que foi feita junto ao Náutico. Inclusive, aí, muitos torcedores do Vasco, na época, questionou, né, mas ele prometeu dar tudo de si dentro de campo na coletiva de hoje para justificar a contratação. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar aqui sobre reforços. A gente tem algumas atualizações. A gente sabe que o Vasco vai investir pesado. O Campeonato Brasileiro do Vasco, a gente tem que pensar grande, é para a Libertadores sim, e para chegar na Libertadores tem que ter reforços, tem que ter elenco competitivo. Acho que depois do jogo aí contra o Palmeiras e o Atlético, ninguém duvida mais que o Vasco possa ir longe. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Gustavo Cuejá, porque hoje a gente teve uma informação vinda do Jorge Nicola
O Jorge Nicola falou que o Cuejá tem propostas de 3 times aqui no Brasil: Corinthians, Internacional e Vasco da Gama. Inclusive, aí, o Cuejá já pediu desligamento, o Al Hilal, que vai fazer uma mudança muito forte aí no seu elenco a partir de maio, quando estará livre aí do transfer ban. Outra situação é a do Alan, certo? O Alan está tentando aí a liberação junto ao Ivanda para vir atuar no Brasil. A preferência é o Vasco da Gama, o clube que o revelou. O Alan disse certa vez aí para o jornalista Lucas Pedrosa que efetivamente estaria disposto a ouvir uma oferta do Vasco da Gama. E o seguinte, né? Ele já veio para o Brasil com a sua mudança. Hoje a gente falou para vocês aí também na parte da manhã sobre a situação do Talisca, que foi o Jorge Nicola que trouxe também essa informação, mas com relação à situação de atacante, a gente teve uma novidade agora na parte da tarde que a gente passa aqui para vocês, certo? Então vamos colocar aqui, ó, o Vasco avalia a contratação de atacante medalhão do Atlético Mineiro, que já disputou Copa do Mundo. Isso mesmo, né? Notícia que saiu hoje, ó, dia 27 de abril, quentinha, né? Para a gente tomar conhecimento. Então a gente vai colocar aqui, ó, o nome do jogador, né? Qual que é? E se trata aí nada mais, nada menos do que Vargas, né? A gente coloca aqui para vocês, o Vasco teria interesse aí no jogador Vargas, né? O Vasco tem um bom relacionamento, né, com o pessoal do Atlético Mineiro, sobretudo aí o Rodrigo Caetano, que negociou 2 jogadores aí com o Vasco da Gama, que foi o Pedro Henrique e também o Jair, né? E hoje pintou essa informação aí do Vargas possivelmente jogando no Vasco da Gama, né? Então tá aqui, ó, mais um nome entra em pauta, né? É o de Eduardo Vargas, uma possibilidade que está sendo avaliada pelo Gigante da Colina, certo? Jogador de 33 anos. A 777 Parques, que nos últimos dias aí, nas últimas contratações, reviu essa situação de jogadores mais novos aí e quer colocar alguns jogadores aí mais experientes no elenco. O jogador está sem ser aproveitado lá no Atlético Mineiro pelo Cudê e pode pintar aqui no Vasco da Gama, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e obrigado aí pela sua atenção. Valeu!